E aí pessoal, tudo bom? Espero que sim, vocês estejam bem, se cuidando. Por favor, estudem, não parem de estudar. Eu sei que tá difícil, eu sei que às vezes falta determinação, mas continua mantendo a força, o foco, que vai dar tudo certo, tá bom? Vamos para nossa aula. Então, nessa aula, a gente vai falar um pouquinho sobre os povos germânicos. A gente vai entender quem foram esses caras, como é que eles começaram a se desenvolver, como é que eles se organizavam políticos, socialmente, e o contato que esses caras tiveram com o Império Romano, e o papel que esses caras tiveram em afetar o Império Romano. Então, esses povos germânicos, eles habitavam o norte da Europa, onde hoje estão localizados Alemanha, Áustria, Noruega. Eles são categorizados como germânicos porque eles habitavam a região da Germânia, e era por isso que eles tinham esse nome. Só que os povos germânicos não eram uma unidade, eles não eram uma coisa só. Eles eram divididos em várias tribos, como por exemplo, a gente tinha os visigodos, suevos, os francos, os saxões, ostrógodos e muitos outros. Apesar de serem povos e tribos diferentes, eles tinham algumas características em comum, por principalmente habitarem a mesma região. Então, nos povos germânicos a gente encontrava a divisão do trabalho por sexo. A mulher era responsável pelo trabalho na casa, no campo, por tecer, por cuidar dos filhos. Os homens, por sua vez, cuidavam do pastoreio, da caça, da guerra. E a guerra, em especial, era uma atividade constante, porque justamente para provar o ponto de que essas tribos não eram uma unidade, ou seja, elas não eram uma coisa só, essas tribos viviam guerreando entre si, isso até mesmo antes do estabelecimento do Império Romano. E apesar de a sociedade germânica e as tribos germânicas serem principalmente patriarcais, ou seja, é o pai que é o chefe da família que toma todas as decisões, as mulheres também tinham lugar essencial dentro dessa hierarquia, porque elas eram sacerdotisas, curandeiras, parteiras, e toda a cultura e também a questão mitológica dos povos germânicos, eles valorizavam o papel da mulher dentro da sociedade. É claro, a sociedade ainda era principalmente patriarcal. Quem tomava todas as decisões era o homem, mas a mulher tinha um papel de destaque dentro dessa sociedade. Falando da questão mitológica, a mitologia germânica se assemelha bastante com a mitologia nórdica, a adoração de vários deuses, o politeísmo no caso, e esses deuses sendo representações de aspectos da natureza, ou característica dos homens, os defeitos, as virtudes. Então os deuses eles incorporavam muito isso. Inclusive alguns deuses em comum existiam entre algumas tribos germânicas. A principal atividade desses caras era o pastoreio e a agricultura. A princípio, esses povos germânicos não possuíam uma hierarquia rígida. Então a gente tinha várias tribos, as tribos tinham os seus clãs, os seus líderes, e esses líderes eles tentavam entrar em consenso, buscar um poder ali circunstancial dentro dessa tribo, dessa sociedade. A estrutura da sociedade dos povos germânicos começava com um pequeno grupo, que era a família, e, como a gente já falou, o poder absoluto de decisão e de controle dessa família estava centrada na figura paterna. A partir das famílias individuais vinham os clãs. Os clãs, eles eram um conjunto de famílias que tinham geralmente descendentes em comum, características em comum, eles formavam os clãs. E a partir de um grupo de clãs se formavam as tribos. E com o passar dos anos, as tribos iam se desenvolvendo de maneiras diferentes, evoluindo de maneiras diferentes, criando culturas diferentes, e isso faz com que elas não tenham uma unidade. Quando a gente fala de povos germânicos, a gente pensa que a gente está falando de um povo só, mas não, a gente está falando de um conjunto de várias tribos diferentes entre si, e daqui a pouco a gente vai entender um pouquinho por que elas foram chamadas somente de povos germânicos. Mas importante salientar nesse momento que elas eram um conjunto de tribos que, apesar de terem algumas características em comum, eram diferentes entre si. Uma das práticas que era comum entre muitos dos povos germanos dessas tribos era o Wehrgeld. Essa medida determinava que se um membro de uma família ou clã fosse ferido, eles teriam o direito de fazer o mesmo com o agressor. É claro que a gente está falando isso dentro de uma tribo. A prática da guerra era comum entre diferentes tribos, então o Wehrgeld não se aplicava nesse conceito. A gente estava falando de incidentes ou agressões dentro de um mesmo clã ou de uma mesma tribo. E aí o direito do Wehrgeld
era exercido, de fazer o mesmo, ferir ou matar o agressor que ofendeu uma família ou um clã. Um dos traços importantes de salientar sobre a cultura germânica, e que a gente vai entender como isso funciona melhor nas próximas aulas, desenvolvia-se entre o chefe militar e os guerreiros dele. Quando era tempo de guerra, os soldados e os chefes militares formavam o comitatus. Comitatus consistia em uma relação de fidelidade onde o comandado jurava total obediência ao chefe militar, ou seja, o cara que está sendo comandado, o soldado, vai jurar obediência indefinida ao chefe militar dele, ao líder dele. Então, o subordinado ia estar se comprometendo a obedecer o seu líder em todas as questões referentes à guerra e ao combate. E, em troca, o líder, esse chefe militar, se comprometia em proteger os seus soldados. Então, era um acordo de que o subordinado vai seguir o líder e, em troca, o líder tem a obrigação de proteger os seus subordinados. Os primeiros registros desses povos germânicos, eles surgem através do contato deles com o Império Romano. O Império Romano está em seu período de expansão, de desenvolvimento, e é claro, a região era tomada por tribos que eram classificadas como os povos germânicos. Então, o Império Romano, num primeiro momento, em que ele está crescendo e se desenvolvendo, ele entra muito em conflito com esses povos germânicos de diferentes tribos. E aí a gente tem um trecho supostamente descrito pelo imperador Júlio César sobre os suevos, que eram um desses grupos de tribos germânicas, que dizia: os germânicos são incrivelmente altos e incrivelmente valentes, habilidosos com suas armas, e seu olhar, inclusive, é insuportável de encarar. É interessante ressaltar que esse trecho destaca uma certa forma de respeito. Apesar do Império Romano considerar os povos germânicos como bárbaros, eles tinham essa generalização sobre os povos germânicos. Ah, se não é romano, é bárbaro. Bárbaro vem do termo estrangeiro, que não pertence ao determinado lugar. Então, se não pertencia ao Império Romano, era um estrangeiro, era um bárbaro. E com o tempo, o termo acabou se generalizando para uma coisa pejorativa. Mas isso mostra, pelo menos nesse trecho, um certo respeito e admiração que o Júlio César tinha por esses caras. E aí que vem a classificação dessas tribos. Vem através dos romanos, porque se não era do Império Romano, eles não estavam nem aí se era a tribo A, a tribo B, se eram os suevos, se eram os anglo-saxões, eles não estavam nem aí. Se não fosse parte do Império Romano, eram germânicos. Era um grupo caracterizado pelos romanos que, na visão deles, não tinha diferenciação. É claro, as tribos eram diversas e cada um tinha sua característica, mas para os romanos isso não fazia diferença e eles classificavam todas as tribos que não faziam parte do Império Romano como tribos germânicas. É daí que vem o termo os povos germânicos. Apesar dos conflitos constantes entre esses povos germânicos e o Império Romano, algumas tribos fizeram parte do Império Romano como membros federados, ou seja, eles faziam parte do Império Romano, faziam parte do exército romano para lutar ao lado em suas desventuras militares. Alguns eram contratados como mercenários, outros membros conseguiam ascender dentro do Império Romano. Então isso reforça o caráter de que as tribos não eram uma unidade. Uma tribo podia ter alguns acordos com o Império Romano, enquanto outra não ia com a cara do Império Romano de jeito nenhum, e eles só queriam guerra. Então isso reforça o caráter de que as tribos não eram uma unidade, mas cada uma tinha o seu próprio jeito de fazer as coisas. Por motivos que a gente já discutiu nas últimas aulas, o Império Romano, com o passar do tempo, vai se enfraquecendo e, em contraste, os povos germânicos vão se fortalecendo. E a gente viu que esses povos germânicos, esses povos bárbaros, tiveram um papel fundamental na derrota dos romanos. Roma já estava num estado complicado, passando por questões administrativas, questões financeiras, e aí vai enfraquecendo, e eventualmente, somado a essa tensão com os povos germânicos, eles acabam tendo papel fundamental na queda do Império Romano. E aí, quando o Império Romano cai, chega a um fim, as tribos elas começam a se espalhar pelo território do antigo Império Romano.
Algumas vão retomar territórios que perderam quando o Império Romano começou a dominar a Europa. Outras vão começar a se espalhar pelo território. E, ao longo dos anos, conforme elas forem evoluindo e se desenvolvendo, muitas vão adotar o direito romano e incorporar isso às próprias leis. E também, com influência do Império Romano, muitos membros dessas tribos vão ser cristianizados, ou seja, vão ser convertidos. Eles eram pagãos, agora eles vão se tornar cristãos. E aí, no mapa, a gente consegue ver um pouquinho dos reinos germânicos em 510, um pouquinho depois da queda do Império Romano. Lembrando, o Império Romano do Ocidente. O Império Romano do Oriente, com capital lá em Constantinopla, ainda estava de pé e ainda existia. Agora, sem influência do Império Romano do Ocidente, esses povos vão se espalhar pela Europa e se desenvolver. Por terem incorporado muitos aspectos romanos às suas leis e aos seus costumes, inclusive o abandono do paganismo e a adoção do cristianismo, vai chegar um momento em que esses povos eles vão se unir sobre um único reinado, numa tentativa também de restaurar o que foi o Império Romano do Ocidente, e isso vai dar origem ao Sacro Império Romano Germânico, que vai ser uma consolidação dessas tribos se juntando em um território e se fortalecendo. E a gente vai ver mais sobre isso nas próximas aulas. Por hoje é só, a gente para por aqui. Espero que vocês tenham gostado, entendido, tenha ficado tudo bem claro. Se não, vocês já sabem o esquema, dúvidas, sugestões, mandem pra mim, tá bom? Um abraço, pessoal. Até semana que vem. Tchau, tchau.